Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do podcast Motorsport.com, agora também disponível em vídeo, já algumas edições, aliás. Eu, Carlos Costa, estou aqui nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, você já vê ao meu lado, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, ex-repórter de Fórmula 1 e Loco, e você vê no título desta edição, Thiago Mendonça, jornalista do Grupo Bandeirantes, que está conosco para falar de Fórmula 1 num dia com notícia já, hein, Thiago? Seja bem-vindo. Verdade. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Felipe, pelo convite. Prazer estar aqui. Eu que sou um fã também do Motorsport e consumo o conteúdo de vocês também como preparação para cada fim de semana de Fórmula 1, especialmente o Telemetria. Como eu conversei com vocês na redação, para mim é um conteúdo que não tem lugar nenhum e que eu acabo levando, inclusive, para as transmissões. Então, parabéns também pelo trabalho. É isso aí. Amanhã, aliás, Telemetria com o Rico Penteado, engenheiro brasileiro, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Renault que tá um alvoroço aí, mas isso é uma pauta para um outro momento. Felipe, começamos essa terça-feira de cobertura da Fórmula 1 com Colapinto subindo. Franco Colapinto na vaga de Logan Sargent na Williams. Que quinta série vive, quem cara. entra, quem sai. É isso. Sai Logan Sargent, entra Colapinto. Cara, primeiro, assim, vou falar Foco, pouco, seriedade. Vou falar pouco sobre o substituto, conheço um pouco, é o típico piloto que eu vou quase na linha do Google, sabe assim, fez isso, fez aquilo, eu não tenho uma ideia do que vai desempenhar. Quero assistir para ver. O que eu queria gastar aqui um tempinho cara, na boa, você tem as férias de verão. O que o Sargent fez na Holanda? Fez besteira. Eu sei que besteira. Mas assim, o que ele fez na Holanda para os caras falarem, não, agora basta. O que a Holanda muda em relação ao pré-férias ali na Hungria, Bélgica, né? E aqui o ponto não é nem promover o Colapinto, e sim postergar a demissão do Sargent. Isso, assim, não. Eu fico imaginando a reunião antes da série. Não, pessoal, assim, vamos manter o cara. Vamos dar essa chance. Aí vem a Holanda, acabou! Chega! Porque eu até acho que foi exatamente isso. Eu acho que eles devem ter. Não, vamos deixar. Vamos deixar. E aí chegou a Holanda, acho que alguém abre a porta e fala: acabou! Não dá mais, porque não é possível, cara. Então, pra mim, a única consideração em relação à saída do Sargent é essa. Demorou. Thiago, você tá mais de olho aí neste 2024 do Franco Colapinto. Eu queria já a sua impressão inicial e, entrando na seara de vocês comentaristas, realmente não faz muito sentido esperar uma corrida pós-férias para trocar o piloto. Não faz. A única coisa que eu posso imaginar que manteve o Logan Sargent sob contrato até agora e uma decisão tão repentina é que a gente ainda tem 2 corridas pela frente aí nos Estados Unidos, né? Uhum. Tem Austin e tem Las Vegas. Então talvez houvesse uma pressão, inclusive do grupo que controla o Williams, para que o americano fosse mantido. Mas ele não se ajudou em nenhum momento. É isso. E aí, a partir do momento que comete um erro infantil, um erro de principiante que ele não é mais, aí a equipe vem e toma essa decisão. Agora, é muito estranho também, porque se você pensa em substituir um piloto para as últimas corridas para Williams, o ideal seria você ter alguém mais experiente, alguém que pudesse contribuir com pontos, inclusive ajudar o Alex Albon, coisa que o Sargent não estava fazendo, não vem fazendo. E você opta também por um estreante, sabe? E um cara que, se você pegar o currículo, se vocês não tivessem nunca visto uma corrida dos dois na vida, eu trouxesse aqui o currículo do Sargent e o currículo do Colapinto, vocês contratavam o Sargent. É isso. Então, assim, é isso que me chama a atenção, sabe? Então, eu honestamente acho que o Colapinto é um bom piloto, acho que ele vai fazer uma boa performance, vai conseguir ter um ambiente mais leve até para se desenvolver do que o Sargent teve, e isso deve ser benéfico para o Williams, mas realmente não faz muito sentido essa troca da forma que foi, assim, tão repentinamente, e por um piloto estreante. A única coisa, e aí eu vou na linha do que falou o Thiago, que eu acho que isso ele foi assim perfeito nessa coisa de vamos esperar Estados Unidos, e de repente tem essas 2 versões internas, de um debate interno realmente de permanência ou não, porque certamente alguém deve ter falado isso também. Quem? Gente, vamos tirar o Sargent para pôr o Colapinto, cara, na boa. Então, se quer tirar, se fosse o Max Verstappen, ok. De repente teve essa discussão, e aí eu acho que talvez quem defendesse a substituição, a saída do Sargent, esperar tinha alguns porquês. Monza é uma pista que quase todo mundo conhece e ela é mais fácil de você pegar.
E 2, a Monza é uma pista que nos últimos anos a Williams sempre andou bem. Não estou nem dizendo que andou bem assim, andou bem para pontuar. Sim, sim. E de repente assim, cara, na Holanda se a gente substituir, é uma pista chata, uma pista ali que se erra, bate feio, como Fórmula a gente viu 2 não corre ele. lá, né? Então, de repente, tinha esse argumento, falando, cara, a Holanda não é o local para troca. Monza pode ser. Talvez isso ajude na escolha e aí seja um argumento para se alguém virar na cara dos caras que queriam. Eu falei, mas por que agora? Não, porque é isso. Porque a Holanda, a gente já tá ferrado com qualquer um dos dois. Monza, vamos rezar pelo Colapinto. O ponto é, por que o Colapinto, no momento em que se discutia a possibilidade do Liam Lawson ser emprestado aí para essas últimas etapas, o próprio Mick Schumacher, né, por conta até do vínculo com a Mercedes, fornecedora de unidades de potência da Williams, e sabe-se que o próprio James Vowles, chefe da Williams, considera o Felipe Drugovich um bom piloto, né? Então fica um pouco estranha essa história, porque os caras estão trocando um piloto que tem batido muito por alguém que não tem experiência, Thiago. É uma decisão que ela é colegiada, né? Eu acho que não é só o James Vowles que apita e que diz quem é que vai estar no cockpit, e talvez por isso tenha até sido suplantado. Talvez ele quisesse trocar o Sargent antes, não sei, não é informação. Estou falando aqui possibilidades. E não podia, por enfim. Eu já ouvi uma informação que vai nessa linha de que ele teria manifestado interesse de trocar no fim do ano passado. Então, que quando o Drugovich chegou perto de assinar. Mas é muita gente que apita, muita gente que tem influência nisso. Então, eu acho que a questão do Colapinto também passa por um apoio financeiro, não está indo de graça. Ele tem o apoio do pai do Oliver Goethe, que é piloto de Fórmula 3, inclusive, e então tem um suporte financeiro. A carreira dele estava muito mal até o final do ano passado em termos financeiros, e aí o pai do Oliver Goethe consegue adotar praticamente o Colapinto. Ele fez uma vaquinha também na internet, enfim, conseguiu os fundos que precisava para andar de Fórmula 2 esse ano. Então tem uma questão financeira aí importante, e a Williams acaba indo numa solução caseira, porque é um piloto júnior da equipe, assim como o Sargent também foi. Então é uma decisão lógica do ponto de vista, quem é o primeiro da fila aqui? É esse cara? Então tá, então esse cara vem. Agora, a grande questão é que, de fato, você tinha opções melhores. Se você pegar a comparação direta, Bortoleto com Colapinto, Bortoleto no primeiro ano ganhou o campeonato, mas com folga, andou bem na frente do Colapinto, que foi o quarto colocado no segundo ano dele. Então, esse é só um exemplo dos muitos que as equipes, que a Williams tinha para avaliar. Mas, de novo, acho que é uma decisão conjunta em que muitos opinam, e que o nome do Colapinto acabou ganhando força até por isso, por ser um piloto júnior e também por ter uma contribuição financeira. Não que a Williams busque muito mais isso, mas também é importante, a gente sabe. E é curioso, né? Quando a gente fala do pacote financeiro, o empresário do Felipe Drugovich, Amir Nasser, que já esteve aqui, aliás, disse em entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo que dinheiro não seria o problema, Felipe. Então, de fato, parece que houve ali algum tipo de interferência pró-Colapinto, e talvez o ponto do Thiago seja pertinente aqui, uma decisão colegiada, não necessariamente o James Vowles optando. Queria sua visão sobre isso, e depois a gente pode até entrar no Bortoleto, focadamente na Fórmula 2 2024. Eu sinceramente não saberia dizer o que faltou, mas a gente sabe, a gente ouviu aqui também muita gente relacionada na Fórmula 1 em entrevistas nessa mesma bancada falando de que o Drugovich tem um pacote financeiro importante, né? Eu não sei, porque eu também acho muito difícil virar e falar que o trabalho não foi bem feito, seja do staff do Amir Nasser, do Drugovich, dos patrocinadores, porque eu não estou na mesa. É muito fácil jogar pedra na vidraça. Sim. Eu sempre ouvi isso do momento que ele assinou com a Aston Martin, quando fui apurar, já falei isso várias vezes aqui, de muita gente naquele momento falar, cara, eu não acho que foi a melhor, porque eles tinham, mas o Drugovich estava em alta, campeão da Fórmula 2, e eles tinham grana. Eles eram algo importante. Isso não significa que estariam no grid. Sim. E a gente sabe, tá vendo aí, a gente tá debatendo esse tema, às vezes o cara fica no bate. Sabe quando você tá jogando baralho? É aquele jogo que se virar o 7 é meu. O Drugovich já teve uma situação que eu acho que já rolou isso. Assim, se virar o 7 é ele, não virou o 7. Eu acho que tem outros que
Se virar o 7, o 4, o 3, o rei e a dama sou eu. Que é o cara que tem mais... É o cara que em alguma vai chegar. E ele, de repente, era 7 de paus ainda. Não dava nem o de ouros. Mas a grana ele tinha. A única coisa que eu acho que tá ficando claro, eu noto pelos comentários no canal do Motorsport, é que eu acho que nem o público tá mais esperando, né? Tá cara, muito com cara de que já era. Mas né? você vê isso que você tá falando é muito verdade, porque você depende de uma série de fatores se encaixando para você ter a chance. O Durham, por exemplo, tá confirmado pro ano que vem. O Durham era piloto Red Bull até 2021. Aí ele é vice-campeão perdendo pro Holger, que também era Red Bull. Ou seja, ali ele já não tinha muito espaço. Ele vai para a Alpine. A Academia Alpine ele está atrás do Piastri naquele momento. Então, assim, as perspectivas eram pequenas. E com o Vitor Martins voando. Então, e crescendo na carreira também. Então, a chance do Durham chegar na Fórmula 1 era muito pequena. E, de repente, Piastri, o Alonso sai da Alpine, o Piastri sai para ir para a McLaren, todo mundo dança, muda o chefe da equipe, quem é o cara? Aí o Vitor Martins na Fórmula 2 tem uma temporada horrorosa, que ninguém esperava, que é Durham. Entendeu? Então é isso, é virar o 7. Alguns pilotos conseguem, outros não. O Drugovich não teve ainda essa oportunidade, mas eu também não critico essa decisão dele de insistir, e até escrevi isso uma vez na internet, enfim, ele foi de acordo ao que eu falei, que querer mais que os outros também faz diferença. É muito tentador você sair em busca de uma vaga. Vai correr na Fórmula 1, vai correr na Fórmula E, na Fórmula E, na Indy, e esquece a Fórmula 1. É tentador, é fácil. Então, assim, difícil é você permanecer e continuar lutando, e eu acho que ele fez o certo, pelo menos nesses 2 anos em que ele tentou. Bom, notícia que vem pós-GP da Holanda, fim de semana agora GP da Itália, a gente vai falar de Fórmula 1, essa briga McLaren e Red Bull. Antes só queria aproveitar aqui para passar a régua e te perguntar sobre o Bortoleto, que vem numa temporada boa na Fórmula 2, depois do título na Fórmula 3, né? E é um cara especulado aí para vaga na Sauber e tudo mais. Como é que você vê o Bortoleto hoje, Thiago? Eu acho que seria uma grande oportunidade para o Bortoleto estar na Fórmula 1 já em 2025, considerando que tem regulamento trocando em 2026. O que eu soube é que a conversa com a Sauber foi muito boa, mas isso anteriormente aos rumores, que foi muito boa, mas que acabou não avançando, até pelo staff do Bortoleto não estar seguro ainda de que era o momento dele dar o salto. Agora eles estão. Isso pensando em 25, você em tá 25. dizendo? Agora eles estão seguros de que é o momento. Mas as coisas já mudaram. Trocou o chefe da Sauber, não é mais o Andrea Seidel, agora Mattia Binotto e chegando Jonathan Whitley. Então as coisas mudaram lá dentro, mas ele continua bem cotado. E desculpa, entre Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto para mim é o cara que deveria ter essa chance. E se você falasse, sei lá, do Hadjar, de qualquer outro piloto contra o Valtteri Bottas, também apoiaria o outro piloto. Nada contra o Bottas, mas é uma questão de ciclo. E você tem uma equipe que já tem um piloto experiente lá, que é o Hülkenberg, pode ter um novo talento sendo preparado aí, uma joia a ser descoberta para ser o grande cara dentro da Audi. Então acho que ele tem boas possibilidades aí ainda na Fórmula 1. Menores do que as do Bottas, é verdade, mas tem. E no campeonato de Fórmula 2, o que ele está fazendo para mim é espetacular, é exemplar. Eu acho que o Hadjar está numa equipe que comete muitas falhas, uma equipe que erra mais do que deveria, e a Invicta está trabalhando um pouco melhor. Ela se embananou um pouco ali na relação dele, Bortoleto, com o Maini, perderam alguns pontos importantes, mas agora parece que a paz está selada e que eles conseguem ter uma sequência de campeonato interessante, faltando 4 corridas, acho que 4 etapas, acho que é possível que ele seja o campeão. E pra quem não tá ligado, Cola Pinto correndo pela MP Motorsport nessa temporada da Fórmula 2, agora correndo pela Williams da Fórmula 1. Felipe, você queria arrematar sobre Bortoleto? Não, eu fico na expectativa, porque eu acho que há uns 6 meses, se a gente fizesse odds para estar na Fórmula 1, o Drugovich tinha um tiquinho a mais. Entre os brasileiros, exclusivamente. Drugo versus Bortoleto. Isso nesse duelo. E assim, de raio-x de momento. Sabe? Raio-x de momento. Sim. Parecia que é isso que o Thiago sinalizou até do próprio staff do Bortoleto. De falar, não vamos pular essa etapa também. Peraí, também não é para tanto. Eu acho que esse timing de você ter um ano muito bom na Fórmula 2, se você tiver que te puxar, vai, cara. Porque um segundo ano, numa situação como está o Bortoleto, passa a virar perigoso. Como assim, foi pro Drugovich, né? Ele foi destaque no primeiro ano de Fórmula 2 e o segundo foi ruim. É isso. Então, mas isso me incomoda tanto, cara, porque, por exemplo, você pega o Berman. O Berman esse ano tá mal na Fórmula 2. Imagine que ele nunca correu lá na Arábia Saudita, enfim, teve um ano ruim. Vai pro terceiro ano, ganha o campeonato.
O Berman é ruim agora, porque ele Mas ganhou eu no acho que o terceiro ano. Berman é Jeddah. É Sabe? total Então, Arábia Saudita. Mas É isso isso. me incomoda muito, esse negócio do preconceito contra o terceiro ano. Eu Sim, concordo, sim. concordo. Mas que é um risco, né? É de Sim, fato. sim. O Drogovic era companheiro do Joe no segundo ano. Então, Não, eu não nego que exista o preconceito, ele Sim. me incomoda apenas, Sim. mas ele existe. Não, é que eu acho que o Bortoleto, o primeiro ano do Drogovic foi realmente muito bom, que eu lembro que fiz até matéria na ESPN entrevistando ele e tudo mais. Eu só acho que esse primeiro ano do Bortoleto, somado à Fórmula 3, isso é difícil de ver um cara que ganha a Fórmula 3 rápido, vai pra Fórmula 2 rápido, e aí eu acho que você tem que pegar, porque daí vira aquela coisa de draft norte-americano da NBA. É o cara que é bom no colegial, o cara tá indo pra faculdade primeiro ano, caramba, e daí as franquias da NBA, eles Fórmula 1 é a lógica um pouco diferente, mas assim, cara, é o diferente. Então, o que eu acho do segundo ano ser perigoso é só de perder eventualmente a imagem do diferente, porque eu acho que ele tá construindo essa coisa esse cara é muito especial. Então, hoje, voltando ao início do comentário, há 6, 8 meses eu diria que a odd do Drogovic era mais favorável, porque o Bortoleto, tava ali começando, ninguém sabia nada, nem o staff dele, nem ele. Sim. Vamos ver o que vai rolar aí. Agora é o meu. E se ele tiver uma segunda metade, é aquilo que a gente fala do time, né, de virar o 7. Se ele tem Monza, ele tem um super fim de semana, o Radiar tem um fim de semana ruim, ele já cola, já vira candidato muito real, assim, nessa fase de escolha, cara, de repente isso começa a crescer numa reunião, cara. Porque a gente também tá falando de um cara que financeiramente consegue levar um suporte para a equipe. Sim. E daí, de repente, vira isso que falou o Thiago do Bottas. Eu ainda entendo uma equipe querer... Uma equipe Bottas e Hülkenberg é um time bem honesto. Mas já tem o Hulk, eu concordo com o Thiago. Eu também acho que você... Que aí, usando de novo a expressão dos Estados Unidos, eles chama flyer. Take a flyer. Pega que é isso, é o cara que tem um upside, que tem um teto alto. Cara, e se você tá pegando um cara que de fato pode ser diferente? Verdade. Por que não? Então e outra, aí entra o Bortoleto como... um cara que tem seus patrocinadores, aí é o mercado do Brasil que é importante, mas que a gente já viu que na Fórmula 1 pesa pouco. Geraldo Rodrigues esteve aqui e ele falou, sabe o que eu acho que é o problema do Brasil? O brasileiro gosta de Fórmula 1. Assim, quando a China precisa de um chinês, a China precisa de um chinês. Os Estados Unidos precisam de um americano, precisam de um americano. O brasileiro gosta de corrida, Interlagos lota. Entendeu? Então isso lá, de repente, fala... cara, é legal ter um brasileiro pro mercado, mas, putz... Não faz tanta diferença. Isso. Se for um piloto legal, se fosse o Norris, o brasileiro gosta do Norris. Verstappen, gosta do Verstappen. Então, mas eu fico muito na torcida. Mas eu acho, se você perguntasse assim, se a sua pergunta fosse, você acha que essa reta final influencia? Cara, eu acho. Eu não acho que ela é determinante. Reta final da Fórmula 2. Pro Bortoleto. Eu não acho que ela é determinante. Não acho que isso é a escolha. Mas a gente tá vendo, a história do Berman em Jeddah. Se o Bortoleto começa... caramba, o cara vai ganhar. Putz, eu acho que a reunião... o nome dele que pode estar na quarta pasta da reunião, de repente tá as duas folhas aqui. Cara, acho que a gente tem que... Bebê, Bottas, Bortoleto. Ou alguém, sabe, aquele estagiário que tá na reunião, fala, gente... Você quer falar uma coisa? Eu quero. E o Bortoleto, hein? Será que não vale a pena? Sabe? É esse tipo de coisa. Exatamente. Pode parecer uma puta loucura. É isso, cara. Pode virar um meme do cara sendo jogado do prédio, né? Cara, Mas é acontece. isso. Agora, voltando o foco para a Fórmula 1, foi citado aqui um certo personagem que brilhou no GP da Holanda, Lando Norris, colocando praticamente 23 segundos de vantagem no Verstappen. Uau! Na casa do Verstappen, GP da Holanda em Zandvoort retorna à Fórmula 1 em 2021. O Max fez a limpa em todos esses anos, exceto agora, com pole e vitória. Agora, pole e vitória do Norris. Acho que é a primeira vez, aliás, que o Norris converte pole em vitória. E da maneira que foi, numa pista em que se esperava talvez uma McLaren um pouco melhor, mas não nessa proporção, né, Thiago? Que dizer dessa trucada aí do Norris? Acho que agora... Estamos no baralho hoje. Exatamente. Acho que agora o Verstappen sentiu o tamanho da situação, né, ali que ele tem para enfrentar. Porque quando você termina uma corrida
23 segundos praticamente atrás do seu adversário, no puro pace, né? Não é que aconteceu nada, foi prejudicado, perdeu tempo no pit stop, nada disso, foi no pace mesmo. É assustador. Inclusive, o Norris perde a posição na largada. Posição na largada, que é a 16ª posição que ele perdeu esse ano já. Isso sem contar Miami na sprint que ele bateu, enfim. Esse a gente deixa de fora. Só largadas normais ele perdeu 16 posições esse ano e não ganhou nenhuma. Então chama atenção. Mas é isso. Agora, aquela coisa, teremos um campeonato, não teremos, são 70 pontos de diferença. Eu acho muito difícil a McLaren engrenar uma sequência de vitórias aí que possa permitir que o Norris chegue a Abu Dhabi com chances. O que eu acho que vai acontecer, claro, é que a McLaren vai ser campeã mundial de construtores a partir do momento em que a Red Bull toma a decisão de manter o Pérez. A não ser que aconteça igual o Williams e de repente alguém acorde. Troca! Estão esperando o México. Estão esperando o México. Aí pode ser. Mas no momento a McLaren caminha para ser campeã mundial de construtores de forma muito justa. Mas eu acho que a Red Bull não é o desastre que se viu na Holanda. Eu acho que ela não é tão mais lenta assim do que a McLaren. Eu acho que num circuito como Monza, por exemplo, a gente vai ter a Red Bull um pouco mais próxima da McLaren. Mais próxima ou um pouco à frente? Eu acho que mais próxima. Para mim, isso passamos dessa fase. Eu acho que já estamos no ponto em que a McLaren é o carro principal, especialmente porque acabou de estrear um pacote novo, né? Sim, enquanto a Red Bull já não tem mais para onde ir. É isso. E não tem mais as pessoas que pensam para onde ir, né? As pessoas foram embora. Então, estão indo embora. Então, é uma situação mais complicada. Eu acho que a McLaren chega à frente, mas não vai ser passeio, não. Acho que a Red Bull está ali presente. E coloco também na conta aí a Mercedes, porque se a gente pegar Spa-Francorchamps, que enfim, é a irmã mais próxima ali de Monza, eles também foram muito bem. Então, pode ser que tenha uma possibilidade. Cara, vou ser mais radical. Eu acho que o GP da Itália vai dar a tônica do campeonato de forma categórica. Assim, sobre isso, de virada. Tô com o Thiago. Eu, por muito tempo, relutei a cravar assim, a McLaren é o melhor carro? Porque a gente tava na dúvida. A gente tinha o impacto do Verstappen nos resultados, porque o cara é um animal. A McLaren fez algumas besteirinhas. Erros de estratégias e o próprio Norris cometeu seus erros. Né? Isso. E aí o Bortoleto, também trazendo o Bortoleto quando veio aqui, a gente perguntou, Gabriel, o carro da McLaren para você é o melhor? E ele, não, com certeza. Tipo, parecia que você estava perguntando Ele falou isso no pós-corrida agora também. Repetiu isso lá na Holanda. Então, o Bortoleto, ele vai meio na linha do... A resposta dele foi quase incrédula. Tipo assim, vocês estão me perguntando... Vocês estão perguntando se tartaruga é tartaruga e coelho é coelho, sabe assim? Tipo, mas o que chama atenção é... Monza, a gente viu uma surra. Monza, Holanda, a gente viu uma surra. Se for para Monza e a McLaren ganhar de forma categórica, não precisa ser 23 segundos, mas categórica, assim, você fala, cara, eles não estão no mesmo ritmo, eu acho que muda a percepção do campeonato. Eu não estou dizendo que muda o campeão. Eu ainda acho que o Max Verstappen é campeão, porque ele ainda tem um carro bom para pontuar bastante e ele continua sendo um animal. Mas para mim a gente teve uma pista que, para quem está vendo com imagem, estava aqui e Monza a gente vai para cá. Se a McLaren é contundente, então para quem não está nos vendo com imagem, eu estava só dizendo vai de uma ponta para outra. Assim, a gente está indo para corridas de característica de pista. O Thiago citou a irmã mais próxima de Monza, que é a Spa. O Verstappen andou muito bem o fim de semana inteiro, o Spa. Ele teve uma punição, largou atrás e aí foi quinto, né? Mas para mim, se ele não fosse punido, ele brigaria para ganhar e tinha total chance de ganhar. Então eu acho que em Monza o Verstappen vai andar bem. Então, o que eu ia pontuar é isso. Teoricamente, se olha a característica de pista, a Red Bull até supostamente teria vantagem. Então. Só que aí vem as atualizações que o Thiago cita, que é um aspecto importante. E foi bastante coisa que foi alterada no carro. Sim. Inclusive asa traseira, né? Que dizem que deu mais velocidade. Inclusive o Norris foi mais rápido em um dos trechos lá de medição de velocidade, né? De velocidade final, né? Speed trap. E para mim a grande questão eu acho hoje 70 pontos com 9 corridas, né? 10 corridas, a gente tem favoritismo claro do Verstappen, mas eu não acho que o Norris precisa de milagre. Assim, milagre para mim é uma coisa
Matematicamente ele precisa de algo então, nessa linha. Não, mas o que eu quero dizer assim, pra mim milagre é assim, nossa, ele só ganha com o Verstappen tendo apendicite e perdendo 3 corridas, sabe assim? Entendi. Quando eu acho que é difícil, mas eu não acho que é melhor. 70 pontos de diferença, 25, 25, 25, 75. São 3 corridas. Cara, é bastante, é muita corrida. Mas, cara, pra 10 corridas com mais sprint, eu acho que é muito difícil, mas não é milagre. Eu defino milagre como... Eu definiria milagre se a Red Bull tivesse muito na frente. Você, no momento que tá com a narrativa de ter o melhor carro, mas pra mim isso a gente só vai ter em Monza essa percepção de, cara, é um melhor carro dominante. Você tava em Abu Dhabi em 2010? Tava. Vocês apostavam no Vettel? Eu não tava lá, mas eu não apostava no Vettel. Não, a gente chegou domingo falando parabéns pra eu fazer de propósito pros caras ficarem putos. Zica reversa, sabe? Os espanhóis, ganhamos no sábado. Ganhamos. É isso. Aquilo pra mim era mais milagre do que essas 10 coisas. Aquilo era, depois do quali eu tô falando. Que daí com o quali o Alonso ainda na frente, bem posicionado e tal. Mas eu acho que essa corrida dita muito porque se a McLaren enfia uma tunda na Red Bull do Verstappen, e o componente que o Thiago traz é importantíssimo. Se além disso alguém se mete, assim, um Hamilton, um Russell via Mercedes, assim, sabe, o Norris ganha e o Verstappen é terceiro, quarto. Sim, o próprio Piastri, né? E aí a gente vai ter uma coisa que pra mim é tão relevante quanto quem vai ser campeão, que é ver como o Verstappen vai jogar sendo caçado. Porque ele é sanguinário e sempre pôde ser. Ele cerebral, eu confio no Verstappen cerebral, mas eu também acho que a chance de em 10 corridas um fiozinho desencapar pra fazer uma besteira existe. Já desencapou na Hungria. De bater com quem não precisa, Sim. e aí ferrar o pneu dele. No toque dos dois, quem zerou foi o Norris. Imagina, põe esses, não tô nem falando na vitória, põe 15 pontos pro Norris. Entendeu? Então eu realmente acho que essa prova é muito, muito importante. Além dela ser boa de disputa individualmente, eu acho que ela traz pra gente um cacete. Pode acontecer, hein, meu? E aí, temos um campeonato maravilhoso. E a Ferrari reagindo aí, Monza, a gente sabe, vocês melhor do que eu, a Ferrari sempre faz alguma coisinha pra Monza, né, Thiago? E Leclerc anda bem lá. A minha única preocupação com a Ferrari, na verdade eu tenho algumas, mas uma das minhas preocupações com a Ferrari, e a gente percebe isso nas frases dos pilotos, é que eles não sabem por que eles andam bem e não sabem por que eles andam mal. Parece que só acontece. Então é isso, no mesmo fim de semana em que eles não estavam bem, reclamando do carro, chega no domingo eles têm uma boa performance. Então é isso, é uma roleta. Se eles forem bem em Monza, também não vão saber por quê. O que se parece um pouco com a situação da Mercedes antes da reação sólida da Mercedes. Exato. E eu tenho, para mim, uma percepção de que a Ferrari deu uma tirada de pé do meio do ano para frente, pensando em 25, pensando no Lewis Hamilton, até porque o desenvolvimento do carro em 2025 vai ser muito limitado, porque eles vão usar o ano inteiro pensar em 2026. A partir do dia 1º de janeiro, Sim, você pode trabalhar o carro de 26, então você não vai ficar mexendo no de 25. Então tudo que tiver que ser feito, que seja agora. Então eu penso muito assim também, que a Ferrari deu essa tirada de pé. Monza é especial, os caras andam bem, tem possibilidade de brigar, mas hoje eu colocaria mais as minhas fichas em Mercedes e McLaren, além da Red Bull, claro. O que eu acho que pode acontecer? Temperatura. A prova da Bélgica e a prova da Holanda foram provas com temperaturas mais baixas, que ajudam a Mercedes, ajudam também a McLaren, e a Ferrari fica para trás. De repente, Monza, calorão, talvez ela volte mais para frente ali com a Red Bull. Então, é o único ponto que eu prestaria atenção ali. E o Norris, você vê ele pronto para peitar o Verstappen nessa perspectiva de ter que ganhar um monte e eventualmente colocar o Max no lugar dele, guardadas as proporções aí do que a expressão pode dizer? Cara, ainda não. Eu acho que o Norris precisaria de um carro realmente como esse, de 23 segundos, em todas as corridas, para ganhar do Verstappen na cabeça, né? No mental. Porque ele me parece um cara muito boa gente, muito, né? Sei lá, enfim, eu deixaria o meu bichinho de estimação pro Norris cuidar, não deixaria pro Verstappen, sabe? Então, assim, você tem... É um estilo mais animal, né? Um estilo mais matador mesmo, mais, né? Artilheiro. Então, assim, eu acho que o Norris ainda precisa crescer nesse lado. Não acho que ele não vá chegar. O próprio Leclerc, eu acho também que é um cara que precisa ganhar força nisso. Mas o próprio ambiente da McLaren estar hoje
com o crescimento do Piastri, o Piastri podendo ter influência na equipe, a equipe pedindo para o Norris ceder posição, mostra que o Norris não é esse cara. Se ele fosse, ele nem ia entrar no rádio para pedir para ele dar passagem Esse é um ponto bom, cara. Pro Piastri. Ou ele ia ganhar e os caras iam fazer igual fizeram com o Vettel lá, com o Weber. Ô, menino, não faça mais isso, hein? Tá para inglês ver. Exatamente. Então eu acho que ele não tem esse perfil ainda. Se ele tiver carro, ele é piloto para isso. Mas num embate, num 2021 reprise aí, Verstappen versus Norris, assim, Norris no lugar do Hamilton ali, eu acho que o Norris sucumbe. Felipe? Não, eu realmente acho que nesse processo, pensando nesse ano, tá? Vou focar nesse ano, não tô nem daqui 3 anos. Mas eu também acho, como o Thiago, que imaginar o Norris campeão é imaginar através de um carro que virou o jogo de uma forma categórica. Não tô nem falando sobre talento, eu realmente acho o Norris um excelente piloto. Mas eu acho que se for toda a corrida tiver que bater roda, eu não confio muito na avaliação dele do necessário para isso. Assim como agora há pouco eu citei que eventualmente o Verstappen acuado pode fazer uma besteira, mas é uma besteira que eu confio no saldo positivo. No saldo positivo, exatamente. No desfecho positivo das escolhas e dessa coisa de sufocar o cara. É tipo, como que é? A sucuri que enrola e clá, sabe assim? Ele faz isso, ele sufoca o outro. E eu não vejo assim. Não acho que um piloto precisa disso para vencer a qualquer custo, em qualquer condição. Sempre assim, não. Isso faz diferença em todos os casos. Mas no campeonato do jeito que ele está desenhado, eu acho que isso vai fazer diferença. A menos que eles mal se trombem, que o Norris comece a largar na pole. Isso a gente não viu ainda, mas Monza, se ele tiver um carro dominante e largar mal, é uma pista que se ele tiver mais rápido, ele vai passar e vai embora. Sim. Eu não acho que vai ser assim, mas se for, ele passa e vai embora. É isso, quase daquele jeito que daí o próprio Verstappen vai olhar e falar, ele tá tão mais rápido que eu não vou conseguir segurar o cara. No meio da reta ele já colocou de lado. E aí eu acho que ele vai nessa pontuando. Mas se a gente tiver corrida por corrida, esses enfrentamentos, eu não tenho. Não é que eu não acredito no Norris. Não há elementos que ninguém tenha visto para falar, não, eu acho que de um dia para noite ele vai passar o carro no Verstappen, sou mais ele do que o Verstappen. Hoje o pai do Norris não pode falar isso. Até porque qualquer encrenca é positiva para o Verstappen, que está 70 pontos na frente. É isso. Já está na frente. É isso. Mas você, assim como o Felipe, confia num saldo positivo para o Max em caso de Verstappen acuado, consistentemente acuado, isso é, tem a pressão do título e tá com o carro pior e vai ter a frieza de saber comprar a briga correta e não fazer alguma cagada federal. Não, ele vai fazer. Se tiver uma disputa por vitória, ele vai fazer. Especialmente porque ele tem isso a favor dele. Se der qualquer problema, ele que tá. Mas quando o Norris estiver lá na frente e o Hamilton estiver enchendo o saco dele pelo terceiro lugar. Isso ele vai ter que ter essa compreensão. Ele vai ter que ter essa compreensão. É verdade. Eu cito o Hamilton. Esse é um ponto, eu entendi. Vimos na Hungria o que acontece. Ele tem dois potenciais de. É que nem o fio desencapado, corte o fio verde ou o vermelho. É o Norris pelo título e é o Hamilton porque é o Hamilton, né? Ele não consegue desapegar, eu acho. Eu acho que ele vai ter essa cabeça se isso acontecer mais de uma vez. Se acontecer uma vez, ele vai pro racha. Numa segunda vez, eu acho que ele vai pensar 2 vezes. Então, de fato, ele é um cara que gosta de impor o limite, né? Na próxima, se você vier, vai bater de novo, como aconteceu com o Hamilton 4 vezes no ano. Então, eu acho que ele tem a tendência de inicialmente dificultar as coisas e depois, para a reta final, ele vai entender que o lance é trabalhar a gordura que ele já construiu. Né? O que eu acho que é muito importante é aí o time da Red Bull, o time que trabalha diretamente com ele, fazer um trabalho interessante para domingo, porque vamos parar para pensar, ele pode ser sanguinário como né? Chegar na coletiva de quinta assim, treinos livres assim, treino livre de sábado também, quali também, porque ele não vai bater com ninguém. E assim, e ele sanguinário, não tem história de ficar batendo no muro à toa. Não. Ele vai e desse jeito sanguinário, ele é o que é. E aí eu acho que é o entendimento com todos os dados do fim de semana para eles se reunirem e terem uma visão muito clara das coisas. De, putz, essa é uma corrida, eu vou pro pau. Porque assim, ele não pode só ficar pensando em ser segundo e terceiro.
Ele vai ter que ver. Meu, essa Ele coisa. até pode. Não, então. Não, Mas ele não consegue pensar. Não, Mesmo mas... que ele pudesse ser terceiro em todas as etapas, eu acho que ele não consegue. Mas ele não. Essa questão com 70 pontos, ele não pode. Porque daí o cara vai chegar na última corrida podendo ganhar. Ele não pode chegar na última corrida só na flauta e aí o motor dele estoura. Ele vai ter que entender. Essa corrida eu vou pra ganhar. Nessa corrida não dá pra ganhar. E dá pra ser segundo. E é isso. E ele vai. Eu acho que isso tem que ter um trabalho. Que eu acho que as equipes fazem, os pilotos fazem, mas ele nunca precisou fazer de uma forma... Ele, quando era atirador, podia ser atirador. E quando ele estava na frente, ele estava muito na frente. Então, assim, dane-se fazer uma besteira aqui ou ali. Eu acho que agora ele vai precisar ter um lado cerebral, que eu acho que ele é capaz, mas não é instintivo. Eu acho que quem está do lado dele vai ter que estar... Eles vão ter que estar mapeando o tempo inteiro, porque nesse aspecto, eu acho que o Norris, isso ele tem. Mas eu também acho que ele não pode jogar assim. Ele vai ter que ser mais sanguinário como o Verstappen. Então eu realmente acho que o Verstappen vai ser muito fascinante ver o jeito que o Verstappen joga esse campeonato. Mas eu só acho que isso é válido se realmente a McLaren tiver consistentemente na frente. Porque se realmente, das 10 coisas que faltaram, a McLaren foi melhor em 6 e a Red Bull 4, o Verstappen pode ser igualzinho que ele sempre foi. Daí a sua ansiedade por Monza. É isso, porque eu não acho que é 6-4 hoje. Eu acho que é 8-2. Então E Monza pode ser que a gente olhe e fale, cacete, vai ser 10-0. E aí temos uma magia no ar. Mas esse lance do planejamento me lembrou, acho que foi Senna 93, que tem gente que dizia que essa corrida eu posso ganhar com esse carro. A Bettise veio aqui. Então, o Max vai ter que fazer um pouco isso. E eu citei o Hamilton porque eu acho que contra qualquer piloto, fora Hamilton e Alonso, e talvez agora o Norris, o Verstappen ele consegue impor. E aí é impor o limite, porque a galera tira. Hamilton não tem motivo nenhum para tirar, Alonso idem, mas o Alonso nem entra na conta porque a Aston Martin está muito para trás. E o Norris talvez agora endureça um pouco o jogo, embora o Norris tenha muito a perder em caso de acidente também, né? E o Hamilton, você vê que ele é um cara tão experiente que naquele início de 2021, o Verstappen jogava para cima, esse cara é louco. Deixa o maluco embora. Caramba, esse cara é maluco. 2, 3 vezes. Na quarta ele falou, não. Foda-se. Agora demorou, não demorou? Então, demorou. Mas assim, é um piloto experiente, um piloto que entendeu ali que talvez não valesse a pena, enfim, entrar naquela briga naquele momento. Mas agora o Hamilton não briga por título mais agora e ele já tem a rivalidade. E já tem a rivalidade. Então a coisa é diferente. E eu acho que pra ele, não que ele vá na corrida, olha o grid, cadê o cara? Mas quando se trombarem... Não é que nem o Alonso quando vê o Hamilton do lado. Não. Pode ser 19º e 20º, pra ele aquilo tem um valor. Mas eu acho que quando eles se trombarem, eu acho que ele pensa. Eu não acho que ele pense, vou tirar o cara. Não é isso. Mas eu acho que ele... ou pra segurar, ou pra... deixa eu passar esse cara aí. Vamos lá. Deixa eu ir pra cima, porque eu realmente acho que a relação entre eles... E a gente já viu eles em algumas entrevistas até esboçando um sorrisinho aqui, ali, não é que eu acho que os caras chegam e mal se olham e tal. Sim. Mas é porque eles não estão disputando mais nada. E seguem não disputando. Mas eu acho que o Hamilton ver o Verstappen encrencado tem um certo valor pra ele. E como que você vê esse momento da Red Bull, Thiago? Pensando no futuro, diria eu, até de curto prazo. Porque... 26 está logo aí e do jeito que tá o negócio, 25 a McLaren vem para engolir. E o Max volta e meia dá indícios de que pode sair, embora já tenha dito também que em 25 estará na Red Bull, mas eu não sei se, dependendo do que acontecer nesse segundo momento do campeonato, ele não muda de ideia também. Cara, eu tenho a impressão de que a Fórmula 1 para a Red Bull Companhia virou um grande elefante branco na sala, que eles não sabem mais o que fazer. Porque era um produto que era a paixão do Dietrich Mateschitz, que era o dono da empresa, que apitava em tudo e que segurava o projeto ao lado do Helmut Marko, que era o fiel escudeiro e conselheiro dele e que coordenava ali a equipe também junto com o Christian Horner. A partir do momento que você perde a figura do Dietrich e passa a ter os executivos lá, os caras chegam e falam, bom, tá, isso é muito legal. Mas, enfim, começa a fazer conta e assim, você perde timing, você perde força de decisão, porque quem é que contrata hoje na Red Bull? O Helmut Marko fala que o Lawson tem garantida a vaga para o ano que vem. O Christian Horner diz que não. Em quem que eu confio? Quem que manda lá dentro, sabe? E assim, no fim das contas, eu acho que vai até lá em cima, e é lá em cima que se decide, e aí caras que não conhecem muito do tema e acabam ficando com o Pérez, por exemplo. Então, eu acho que a Red Bull passa um momento muito complicado, especialmente porque ela se propôs, quando ainda tinha muito dessa vontade, desse desejo técnico, a
produziu seus próprios motores numa parceria com a Ford, que tinha tudo para ser muito boa, mas que agora corre risco. Porque Até então, ainda com a bênção do Mateschitz. ainda com a benção do Mateschitz, agora corre risco porque é isso. Tem pessoas que pegaram o bonde andando e que não têm a mesma firmeza e nem a mesma voz que tinha o Mateschitz. Ele era dono da empresa. O dono da empresa agora é o filho dele, que não quer nem saber do assunto. Então, fica com o CEO, com os executivos. Então é isso, você tem um bando de engravatados que não sabe para onde ir. Só para dar nomes aos bois, né? O Mark Mateschitz e o CEO esportivo é o Oliver Mintzlaff. O cenário que o Thiago traz é interessante, né? Porque toda a treta entre Horner e Marco decorre do pós-morte do Mateschitz e o Horner querendo assumir o controle total da equipe, Felipe. Parece bem claro que a Red Bull tem um momento... Isso que o Thiago cita, né? Da morte de um cara que era um entusiasta. Sim, mas assim, sim. é importante dizer que o esporte como um todo é uma plataforma fundamental para a Red Bull ter virado o que virou. Não sei quantos executivos, que são os caras... Que é o que diz o Thiago, o cara que vai falar assim, muito legal isso aqui, mas... Esse mas precisa estar ancorado em números. Mas por que eu não coloco mais dinheiro no Red Bull Leipzig e no Red Bull Bragantino? Para dar um exemplo meio tosco. Sim. Ou assim, quanta latinha tá vendendo? Eu não acho que é que nem carro, que a montadora pensa, quanto carro tá vendendo isso aí? Mas ao mesmo tempo é o balanço geral do coisa. Eu acho que muito de latinha que foi vendida no mundo tem a ver com isso. Foi cool, né? Essa coisa. Que legal. Só que isso faz 20 anos, né? Só que hoje em dia, de repente, eles falam, cara, não, os caras vão continuar tomando se não tiver Fórmula 1. Então E aí eles olham. E daí tem um detalhe. Muitos deles podem não ter um cacete de corrida e eles chegam lá, tá lá o Marco e o Horner, puta clima de merda, e eles falam, eu não entendo nada. Os dois que entendem, os caras estão ali, também não sei que lado eu tomo aqui. E aí sai o Adrian Newey. E aí vem a especulação, putz, o Verstappen tá pé da vida, o Jos Verstappen falando besteira. Cara, se começar a virar um problema, não tô dizendo que vão fechar, mas eu acho que o próximo passo, seja qual for o movimento, saiu o Marco, saiu o Horner, saiu o Max, é um negócio que se o pós-morte do Dietrich Mateschitz não tivesse estabelecido, como organograma e tal, pode ser... Não Começo do fim. Começo do fim. Eu ia falar definitiva, não acabar, mas assim, é a mudança. Porque imagina, hoje eles estão ganhando também. Isso ajuda, vou pôr lá fora ganhando. Mas, cara, bota eles ali em quinto, como construtores, em quarto, em terceiro. Não tá escrito em lugar nenhum que 25, 26 a Red Bull vai estar só ganhando. Inclusive muitas dúvidas. Então começa... Uma coisa é os caras que estavam ali carregando todo o piano, é a vida dos caras. Eles puseram de pé, eles querem salvar. Gente que vem depois, o jogo muda. A gente já viu isso várias vezes. Cara, e tem uma coisa também que é preocupante, que é o formato que a Red Bull adota na Fórmula 1. Ela é dona de 2 equipes. Quantas equipes tem a Mercedes? Ela tem 1/3 de uma. Então, assim, essa é a diferença. Uma empresa do tamanho da Mercedes, ela tem uma participação razoável, claro, mas em uma equipe. A Red Bull tem 2 equipes na mão, Mercedes, bancando tudo. situar, né, a Mercedes-Benz, Daimler, enfim, Toto Wolff e a Ineos, né, que são Exatamente, os 3 donos. exatamente, os 3 donos. Então, você tem uma participação menor, a empresa entra com grana, claro, mas enfim, não depende de tudo, não depende só dela, e as decisões são mais fáceis também, né? Porque você tem ali um comando, uma pessoa, inclusive com o Toto Wolff, que é o Antonelli que vai correr e não tem discussão. Então, esse é o ponto, sabe? Eu acho que falta isso para a Red Bull eleger uma nova pessoa que tenha esse comando, que parece o Horner não ter, senão já saberíamos, e nem muito menos o Marco. E também essa questão da empresa ser muito participativa, e o negócio dela não é esse, é vender energético. Ela não precisa estar com 2 equipes de Fórmula 1 a full, sabe? 100%. Quando você diz o Horner não ter, porque ele não tem a capacidade de liderar o suficiente ou porque ele não consegue tomar as decisões por conta de toda... Porque eu acho que ele não tem o respaldo da chefia. Dos donos. Exatamente. Eu acho que quando... Por isso que ele tentou comprar a equipe. E quando a gente teve aquela briga, aquela cisão, enfim, no começo do ano, aquelas acusações para cima dele, estava muito claro que ele tinha
os tailandeses do lado dele, né, que são sócios majoritários, e não tanto os executivos, porque já não tinha mais a figura do Mateschitz, eram os executivos mesmo. E os caras pensam em números, pensam em reputação, enfim, e ele não tinha o apoio dos caras. Então, isso que acabou pesando. Então, acho que é o que falta também, ele ter mais respaldo. Não ele, mas assim, que exista uma figura que decida, que seja o grande chefe, o grande comandante da Red Bull. É interessante esse assunto. Eu acho que está muito relacionado ao aspecto pista no resto do campeonato. Porque se a Red Bull de fato perde a competitividade, não é nem a supremacia, aí o sinal de alerta liga muito. E aí a sua ansiedade pelo GP da Itália, ela talvez seja ainda mais justificada, uma vez que o Verstappen é uma peça ainda no mercado de pilotos. Dado tudo isso, Felipe, você, Max, vendo a Mercedes melhorar aí, sabendo do histórico mercedista, em troca de regulamento de motor, vai fazer o quê? É que essa é uma resposta que eu até acho que o Max consegue responder por tudo que ele sabe do que está acontecendo na Red Bull. Eu acho que nessa altura do campeonato ele sabe o que está acontecendo na Red Bull e na Mercedes, porque o Toto já contou. É isso, eu acho que ele tem muito mais elementos, não que você ter muitos elementos te permita uma escolha que vai dar certo. Sim. Mas eu acho que ele tem a gente aqui. Putz, eu ainda acho que dá para imaginar a Red Bull ano que vem pior do que a Mercedes. Óbvio que dá. Mas você fala assim, o que eu faria? Pô, sinceramente, eu não sei. Eu não acho que tenha... Eu ficaria mais um aninho, já entrando no debate. E o Verstappen tem uma coisa que ninguém tem. O Verstappen sabe que quando der merda... Ele pode ir pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Qualquer lugar. E, cara, eu acho que hoje só ele tem. O Hamilton tem... Não tem porque é velho. Mas assim, ele pode exigir um contrato de 8 anos, alguém dá. É o que ele quiser, cara. Então eu acho que isso ajuda. Sim. Só, cara, a gente já viu o cara que tinha isso, que foi o Alonso, por exemplo. O Alonso teve uma época, só como ele começou a fazer muita besteira, isso que foi o problema. Ele fez besteira em 2 anos ali de criar problema, que chegou muito rapidamente, ele mesmo perto do auge, ele não ia pra onde ele queria. Então, eu acho que o Verstappen tem isso. Mas, para mim, qual que é a questão? Você estava indo para um lado que eu só queria pegar para arrematar assim, essa coisa da Red Bull. Cara, se o Verstappen ganha o campeonato, mas muito pressionado, o Norris chegando muito perto, McLaren virou construtores bem pra caramba e engoliu. E o momento é de crescimento de Mercedes e tal. A gente vai ver um cenário curioso que a gente vai ver um campeão de pilotos feliz porque é campeão, mas tenso, assim, eles vão ganhar tenso, assim, eu acho que vão perder construtores. Perdem construtores. Óbvio, não dá pra falar que um cara que é campeão mundial, eles vão acabar tristes, não é? A palavra não é essa. Mas eu acho que a McLaren acaba, uou! E, a Red Bull acaba em chamas, assim. Então, esse é um outro componente pro campeonato. Como vai ser quem ganha? Assim, a gente tem a questão quem vai ganhar, a pergunta do quem e do como. O como é muito importante, porque se o Verstappen ganha no bico do corvo, ele vai fazer uma puta festa pra ele, beleza, ele ganha, fica mais forte ainda, porque vai ficar aquela narrativa do cara foi campeão, tendo um carro muito pior por pelo menos 10 corridas. Uhum. E eu acho que isso pesa pra um piloto, ele vai ganhar um degrau a mais, não só um título a mais, mas vai ser assim, caramba, ganhamos num puta sufoco, aquele time que se classifica... Tipo, como foi Palmeiras e Botafogo, sabe? Assim, caralho, quase tomamos um 3-2, ainda bem que teve o VAR, cara. Assim, o time que perde sai até um pouquinho maior. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Botafogo, só porque como eu trabalho com futebol, eu preciso fazer essa ressalva. Eu acho que o Botafogo saiu maior, se classificando, independentemente de como foi. Mas vai ter isso em relação ao Red Bull, sem dúvida. Thiago. Olha, primeiro uma coisa em relação ao Alonso, você vê que coisa, né, cara? Ele brigou com todo mundo, mas ele estendeu a carreira dele tanto que não tem mais ninguém lá. Hoje ele é um cara que ninguém que ele brigou está na Fórmula 1 Ele está de pé, né? Ele tem porta aberta onde ele quiser. Então é muito curioso isso. Ele está lá ainda e os outros foram embora. Agora, o Verstappen, tô contigo, eu ficaria mais um ano, observaria o que está acontecendo, até porque a carruagem virar abóbora é muito difícil, né, para a Red Bull. Pode ser que não seja um carro vencedor ou dominante como foi, mas ainda vai ser competitivo em 2025. Dificilmente vai cair a ponto de enfim, ir para meio de grid. Então dá para ficar em 2025. Para futuro, eu analisaria sinceramente os movimentos do Adrian Newey. Se ele encaixa uma Aston Martin, sabe?
pode ser interessante para o futuro também, 2027 para frente, quando terminar o contrato do Alonso. Então, assim, é isso. Ele tem possibilidades de parar, pensar, observar e tomar uma decisão bem consciente de quem é que está subindo mais no mercado, né? E não tão imediata. Então a possível ida do Verstappen para Aston, você não acha que é tão absurdo assim? Não acho não. Especialmente se o pacote, se a equipe for boa, né? E parece que está cada vez melhor, não. Claro, vou te dizer agora, assim, até uma Audi, por que não? Porque levou muita gente boa. A equipe hoje é uma porcaria, não marca um ponto. Mas a perspectiva é a melhor possível. Então, observa, 2025, 2026 e entra no mercado, cara. Eu acho mais um possível. motivo para ficar onde está e assim ver o que rola. Eu acho. Porque vai ser uma nova ordem da Fórmula 1. Então, ele vai estar numa posição bem interessante para analisar que movimento fazer no tabuleiro de xadrez. Adrian Newey voltando. E aí é interessante, né? Porque o Alonso tem contrato até 2026. Já pensou? Eu acho Você que... já pensou Alonso e Verstappen juntos com o Newey e o Lawrence Stroll pavoniano? Isso tinha que virar um Drive to Survive exclusivo, né? Drive to Survive é a série da Fórmula 1. Survive to Drive sobreviva para guiar. Lá, você fecha a porta, coloca um 3/8 na mesa, se entrar em 6, não sai em 6. Não tô falando que vai sair só um. Mas eu acho que o Adrian Newey mudando de equipe, qualquer cara que for chamado vai, penso eu. O que eu acho do Verstappen o Verstappen eu acho que um cara grandalhão como é o Verstappen, para ele ir para uma aposta assim de um 0, acho difícil, e eu não iria por uma coisa que não é nem não confiar no resultado, mas assim, um cara grandão que fica 3 anos de repente na bagaceira, é a chance para esses jovens que são bons também aparecer um para encher o saco. Assim, sabe assim, ele fica lá na merda 3 anos e aí o Norris ganha 3, ou o Russell ganha 3, ou o Leclerc. Não, eu acho que ele tem que ser meio que nem Schumacher, que ganhou, caiu, é verdade, apareceu o Hakkinen e tal, mas nunca apareceu um cara que alguém minimamente colocava no mesmo patamar. E ele sempre foi maior do que isso. Sim. Então eu acho que o Verstappen não optaria, primeiro porque ele não está nessa posição de optar por uma aposta, mas olhando para os caras, porque ele respeita os caras. Eu acho que ele se acha melhor, mas ele respeita os caras. Eu acho que quanto mais ele conseguir sufocar e empurrar essa geração, retardar essa geração se transformar em campeã, também para ele é mais tempo, mesmo que ele perca. Perde um ali, não vai ganhar 12 seguidos, mas assim, para não ver um ganhar 3, sabe? Assim, foi o que aconteceu com o Alonso. Hamilton ganha, Button é um campeonato atípico, mas aí tem o Vettel. Eu acho que o Alonso perdeu esse direito de escolha justamente pelos novos que chegaram e foram campeões. O pessoal olhava e falava, pô, tem cara bom aí, eu não preciso vender alma pra esse. Se eu tiver um carro tão bom quanto... Não tinha nem pensado. O Vettel tira o lugar dele na Ferrari. Então... E com o Vettel lá, a Red Bull falava, cara, não preciso do Alonso aqui. E sabemos que houve negociações entre Alonso e Red Bull. Então... não tô dizendo aqui que o Verstappen vai virar o Alonso na Fórmula 1. É o contrário, aliás. Mas sobre expectativa pontual pro GP da Itália, algum outro ponto que vocês queiram ver? Ferrari, eventualmente... Não. Sob pressão? Não, eu acho que a questão vai sempre girar, não sei o que você pensa, Thiagão, mas nessa briga hoje... eu acho relevante a disputa Mercedes e Ferrari, é legal, vai que tá em terceira, mas eu acho que a questão é sempre em relação ali em cima. Sim. A McLaren se está dominando a Red Bull, o Verstappen em relação a Norris, e se alguém entrar ali, a curiosidade para Monza, para mim, de Mercedes e Ferrari será que um Leclerc da vida, um Hamilton da vida, um Russell da vida, se mete ali entre os caras? Isso eu acho interessante, porque eu acho que quando a gente projeta essas 10 corridas, a gente não vê isso. A gente vai sempre ver no race by race. Sim. E a questão que eu imponho, que eu coloco em Monza de ser interessante, é se a gente deixou de ter um race by race lá na frente. Virou realmente... Não é race by race, é isso, é season, entendeu? É o season ending pro McLaren. Em relação à McLaren e Ferrari, a Mercedes e Ferrari é mais ver... A minha curiosidade é ver se algum se mete ali e a gente começa a ver gente no bolo
Não só Norris versus Verstappen. Isso ia ser interessante. Gente no bolo que impacte Norris e Verstappen, né? E eu tenho essa curiosidade de ver como é que fica o Pérez, né? Porque aquela coisa, ele ganha uma nova chance, Holanda, Itália, quem sabe aí Singapura, mas uma hora, Baku, uma hora a pressão volta. Então, precisa dar respostas e eu acho que não dá mais. Então, em algum momento esse ano, eu acho que a Red Bull ainda vai ter que voltar no tema Pérez. Sim. E não vai ser bom para ele. Esse é um tema bom porque em relação a pilotos, a construtores, a sensação que eu tenho é que a própria Red Bull já entendeu que não vai ganhar. Então, assim, eu acho que ela olhou e falou, quer saber, cara, o Pérez, se eu começar lá em quinto, sexto, a gente ainda assim vai perder o campeonato. Só que se começar a ter isso, do Norris ter ajuda ou do Piastri ou desses extras, do Hamilton, do Leclerc eventualmente, e sempre ser o Verstappen o que cai uma casinha, os caras vão falar, caralho, o Pérez nunca tá ali para ser ele para jogar um para baixo. Aí tá. E aí entra o que talvez seja esse ponto do Thiago. Não, mas que eles já abriram mão do Campeonato de Construtores com a decisão que tomaram, né? Não tem. É isso, né? O ano passado o Verstappen ganhou o campeonato sozinho, que não dependeu dos pontos do Pérez. Esse ano ele não conseguiu fazer isso. Bom, vamos seguir aqui no bate-papo e falar de um outro personagem muito famoso na Fórmula 1, mas agora é hora do momento Stock Car. Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Momento Stock Car que agora repercute um pouco do que foi a etapa de Belo Horizonte, o BH Stock Festival, dá uma olhada no campeonato e também traz o cenário da competição antes da etapa do Velopark, não é Velocitar, Nova Santa Rita, Grande Porto Alegre. Destacar, aliás, o Rio Grande do Sul no calendário, depois de tudo que aconteceu, né? Acho que é muito importante. Mas antes de chegar na tabela de classificação, Thiago, você esteve no BH Stock Festival, conforme debatíamos aqui antes da gravação. Conta pra gente como é que foi ali o bastidor. Cara, pra mim foi assim, o evento mais impactante que eu estive na Stock Car desde a prova do Rio de Janeiro, do $1 milhão ainda, em 2008, assim, de sensação de novidade, de pessoas comentando. De grandeza. De grandeza. E de fato foi isso, sabe? Era um evento muito grande que todo mundo estava sabendo, que todo mundo estava por dentro, que mexeu com a cidade. Enfim, e eu acho que o contrato de 5 anos é positivo porque vai ajudar a Stock a ganhar cada vez mais força lá. Eu me lembro da Índia aqui em São Paulo, que também mais para perto do final é que o evento estava, né, crescendo e infelizmente acabou não seguindo, mas um contrato de 5 anos acho que dá a oportunidade da Stock de se estabelecer lá, de ser o grande evento do ano, e para mim vai ser isso, vai ser o troféu mais importante do ano da Stock Car, vai ser a corrida de BH daqui em diante. Felipe, o negócio, pelo que eu vi nas imagens, foi cheio, galera animada, a cidade abraçando, né? Teve ali uma ou outra polêmica, mas acho importante ter essas soluções, especialmente no momento em que os autódromos convencionais muitas vezes não estão em condições ideais para receber as corridas. Eu acho importantíssimo, porque se você... Por partes, eu não fui para BH, mas acompanhei, inclusive na Motorsport TV, as transmissões, e dava para ver na transmissão na corrida, que o negócio estava grande. Assim, de público e de cenário, né? Você tem uma corrida que aparece um Mineirão ali, a Pampulha e tal. Cara, isso é legal demais. O impacto na cidade e tudo mais. Então, a distância me pareceu um grande evento. Eu não acredito que em lugar nenhum vai ter construção de autódromo. Eu não consigo imaginar hoje uma cidade falar, vou construir um autódromo. Assim, talvez o Rio lá, aquele projeto do Rio que a gente está torcendo. Chapecó, talvez. Mas eu não vejo acontecer. Então eu acho que você ter Interlagos, Goiânia, Velocitar, as pistas no Sul, você precisa de um pouco mais para não ficar, sabe, já vai ter aquele calendário, 4 corridas em Interlagos, 3 no Velocitar, 2, cara, o mesmo campeonato, sabe, fica tudo igual. Você ter essa... Putz, eu não acho que precisa ter de 6 corridas de rua, mas acho que Belo Horizonte é também uma demonstração para algumas outras praças de repente buscar essa alternativa, de um centro, de usar isso como impacto de econômico na cidade, as cidades do Nordeste também se mexerem e de repente, vamos fazer aqui. A última corrida de rua acho que tinha sido Salvador, se eu não estou enganado. Salvador foi depois. Ribeirão Preto. Teve Ribeirão Preto. E, cara, eu, por uma coincidência, sábado fui levar meu filho num jogo, num campeonato, tava o Felipe Massa levando o filho dele. É que o meu é sub-11 e o dele é sub-15, eu acho. Sub-15.
E aí eu perguntei, foi legal, BH? Cara, ali era completamente em off. Ele podia ter falado, pô, não gostei. Cara, legal. E quando você vê uns caras que experimentaram de tudo, do bom e do melhor, Sim. eles têm a referência do que é bom e ao mesmo tempo eles têm um feeling sabendo da limitação onde você tá. A Stock jamais vai conseguir fazer uma corrida de Fórmula 1. Se o piloto é alienado, falando, não é igual ao Mônaco. Entendeu? E olha que o Mônaco tinha seus problemas também. Sim. O Reginaldo já participou aqui falando, eu acho o Mônaco um saco. Reginaldo Eu já vi esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso, é um hit do canal. E foi numa live que a gente bateu esse papo. Mas ele elogiou muito. E um piloto desse ali naquele contexto podia falar, putz, tomara que não volte. Não. E é o cara que vai. E aí eu penso, o grid da Stock, ele tem desde piloto muito consagrado a uns jovens emergentes, alguns que a gente sabe que logo mais talvez saiam. Então quando você vê os pilotos também animados, ele traz isso pro grid, traz para os patrocinadores, os caras, tem um evento grande para ir. E, eu acho que foi um acerto, com ajustes que precisam ser feitos, mas como eu não estava lá, eu nem sei pontuar, entendeu? Então, mas vendo a distância e com quem eu conversei, golaço. Legal o teu depoimento do Thiago também nesse sentido. Você citou pilotos consagrados, vide Felipe Massa e pilotos que são mais jovens estão chegando. A gente olha para a tabela, vou pegar minha colinha aqui. Felipe Massa lidera com 549 pontos. Felipe Batista, 545. Dois Filipes? Dois Filipes. Filipes. Esse nome é um nome bom, eu ouvi dizer por aí. Carlos não tem nenhum. O terceiro... Tem só o maior campeão do grid atual. Boa! Pra quem não sabe, eu não tinha lembrado. Cacá Bueno é Carlos, mas... Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. Thiago mandou bem. Pronto aí. Tem o Thiago Camilo, embora com a grafia, mas o Ricardo Zonta é o terceiro, Dudu Barrichello quarto, Júlio Campos quinto, Rafael Suzuki sexto. No momento ali a gente tem um pelotão aproximado, mas uma pequena, aliás, vantagem para o Massa antes da próxima etapa no Velopark, daqui a 2 fins de semana, não é nesse agora. E aí, a categoria tem sido muito competitiva esse ano também, né, Thiago? O Felipe Batista teve uma infelicidade lá em BH, que foi a desclassificação dele da corrida do sábado, né? Era o suficiente para ele estar aí à frente do Felipe Massa na pontuação. Mas também não é o fim do mundo. Tem muitas etapas pela frente, a gente tem um campeonato que é super competitivo e que eu acho que ele vai estar na briga até o final, né? Então as coisas vão se afunilando cada vez mais. O circuito do Velopark é muito característico, né? Assim, é um circuito curtinho, que você tem dificuldade com tráfego o tempo todo, que você... Se errar uma coisinha, você atinge uma barreira de pneu ou, enfim, um muro. Então, para mim, é uma das pistas mais desafiadoras que eu acho que a gente tem no calendário. E é uma etapa que a gente pode ver, eventualmente, alguém se embananando e saindo da briga. Então, é onde eles têm que ficar muito atentos aí para passar ilesos e seguir a temporada, sabe? É isso aí, Velopark, o Felipe falou das transmissões na Motorsport TV Brasil, a gente segue a cobertura aí da temporada 2024 da Stock Car, com o Felipe Massa aí brilhando e claro, tantos nomes no grid, Rubens Barrichello, Nelson Piquet e Companhia Limitada. Thiago, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, foi um prazer gigante, falamos de tudo aí, o papo rendeu. Volte mais. Legal. Até para dar o bastidor pra galera, o nosso técnico aqui, o Jeff, falou, já foi quase 1 hora e nem pareceu. Valeu, Thiago. Valeu, eu que agradeço o convite e tamo junto. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN conosco também. E aí, palpite pra esse GP da Itália? Fogo no parquinho, hein? Norris ganha, Verstappen segundo. Thiago? Franco cola... Não. Eu acho que vai dar Lando Norris em primeiro, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro. quê? Gostei. Eu vou de Norris, Piastri e Lewis Hamilton no pódio, pra colocar ainda mais fogo nesse parquinho. Agora eu quero ver a área de comentários. Clubistas! Vocês vão clubistas! É isso aí. Galera, manda aí palpite, claro, expectativa pro restante do campeonato, suas impressões. A gente se vê na próxima edição do podcast motorsport.com. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações e vamos em frente com a cobertura do esporte a motor nacional e internacional aqui no canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.